Sabe aquele pensamento que vem na sua cabeça assim: você é preguiçosa, você não vai dar certo na vida, você é rebelde. Você sabe que isso é uma mentira que colocaram na sua cabeça e que você acreditou? Pois é. Deixa eu te explicar rapidinho como isso funciona e como que você pode fazer pra mudar isso completamente. Eu vou te ensinar agora, mas presta atenção. Eu sou a Tatá Caldonazzo, eu trabalho com famílias, trabalho com adolescentes e eu sei o poder que as palavras têm de influenciar a nossa mente, mas eu vou te ajudar nesse vídeo. Normalmente, quem fala isso pra nós são os nossos pais, não é mesmo? Os nossos pais começam a jogar essas coisas na nossa cabeça. Ah, porque você não vai dar certo em nada, você é muito preguiçosa. E olha o comentário de uma pessoa, de uma menina que tá lá no nosso grupo dos adolescentes, e ela falou pra mim assim, ó: não importa o que eu faça, sempre tô errada. Sou rebelde, sou preguiçosa, não quero fazer nada, e eu parei de tentar agradar e passei a realmente ficar com preguiça e não querer fazer nada. O que tá acontecendo aqui? Os nossos pais, eles têm a responsabilidade de nos treinar, certo? Porque eles são nossos treinadores, eles estão nos treinando pra vida. Quando os nossos pais, eles falam essas coisas, na cabeça deles é assim: talvez, se eu falar isso pro meu filho, ele vai começar a mudar. Ele vai falar: não sou preguiçoso e vou agir de outra forma. Na cabeça do filho é: nossa, então se o meu pai e minha mãe tá falando que eu sou preguiçosa, então eu sou preguiçosa. E eu vou começar a agir como preguiçosa. A gente precisa entender que isso são mentiras lançadas. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Nós somos pecadores. Então, os nossos pais e os pais dos nossos pais, eles vão criando, quando eles não têm saúde mental, eles não mudam essas crenças limitantes, né, que a gente chama na psicanálise, que são crenças negativas que limitam a gente de melhorar, de crescer. Isso vai fazendo com que a gente fique assim, ó, igual um burro, sabe? Não tô chamando seu pai de burro, mas eu tô falando que coloca uma viseira e só enxerga pra frente. Não enxerga, né, as outras coisas que estão acontecendo. Então, o que acontece? Pra gente mudar isso, a gente precisa sair dessa viseira. Então, o seu pai e a sua mãe, ele foi criado a vida inteira achando que educar filho é gritar, é xingar. Só que ele não aprendeu nada com isso quando ele passou por isso com os pais deles. E ele vai reproduzindo isso. Como que a gente quebra isso? Eu falo que são os pensamentos que vão as palavras que vão mudar esses pensamentos. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que quando Deus criou o mundo, ele disse: e haja luz, e haja firmamento. Deus criou o mundo com as palavras. Então, se eu ouvir as palavras negativas dos meus pais e continuar propagando isso, se eu continuar puxando fios, ah, tá, então meu pai falou que eu sou preguiçosa, então eu começo a pensar nessa preguiça. Eu começo a pensar que eu sou preguiçosa, eu começo a analisar que eu sou preguiçosa, eu começo a ficar triste porque eu sou preguiçosa, porque o meu pai falou que eu sou preguiçosa. Eu vou continuar sendo preguiçosa. O que eu tenho que fazer, então, pra quebrar isso? Primeiro ponto, você tem que entender que Deus criou todas as coisas. A Bíblia nos fala que existe a verdade. As pessoas estão fugindo da verdade. A Bíblia nos fala assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que Jesus fala que ele é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a verdade. Pronto. Então a gente já sabe onde que tá a verdade e onde que tá a mentira. Se Jesus é a verdade, o capiroto, o inimigo, é a mentira, é o pecado, certo? E aí o que acontece? Lá na Bíblia também diz assim, que o inimigo ele vai jogando setas na nossa mente, que são os dardos inflamados. Lá em Efésios fala. Como é que a gente faz, então, pra gente se blindar desses pensamentos negativos que os pais estão falando, né? Ah, você é preguiçosa. Como que faz pra rebater essas palavras? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu vou dar conta. Eu sou mais que vencedora porque Deus me criou e Ele sabe o que Ele criou. Ele cuida da minha vida. Obrigada, Jesus, pela minha inteligência, pela minha força. Então eu faço as palavras ao contrário do negativo. Então, se o preguiçoso é o negativo, o que é o positivo de preguiçoso? É inteligente? É trabalhadora? Então, eu sou trabalhadora, eu sou dedicada. É sempre o contrário. Veio o pensamento negativo, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou responsável. Obrigada, Jesus, por eu ser responsável. Senhor, me capacita cada vez mais em nome de Jesus. Porque isso, eu rebato os pensamentos negativos e o inimigo vai perdendo a força. Porque ele joga um pensamento negativo pra você acatar. Então eu agradeço, obrigada pai, obrigada mãe por eu estar aqui, mas agora eu vou fazer diferente, eu não vou reproduzir aquilo que você tá fazendo negativo, porque eu aprendi de Deus, que é a verdade é a vida, que eu
sou uma pessoa melhor. Eu não vou ficar debatendo, porque. Não, eu não vou ficar brigando com os meus pais. Eles estão com a cabeça fechada. É como se eles tivessem um muro na frente deles. Certo? Combinado? Então você já aprendeu a rebater os pensamentos. Eu quero que você comenta aqui pra mim fazer mais vídeos pra ajudar vocês. E se esse vídeo te ajudou, compartilha. Me segue aí, segue nas outras redes sociais também, @tatacaldonazo. Beijo e eu espero vocês. Tchauzinho!